Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafael, eu sou professor de matemática da rede. Galera, o bate-papo de hoje ele é destinado ao aluno do 8º ano. E qual é a ideia, qual é a proposta de hoje? Nós vamos construir a bissetriz de um ângulo e a mediatriz de um segmento de reta a partir da ideia e do conceito de lugar geométrico. Combinado? Mas antes, definir o que seria um lugar geométrico é muito importante, tá, gente? Então a ideia é apresentar esse conceito a partir de uma figura muito conhecida, a nossa circunferência, tá? Pessoal, falar em lugar geométrico é falar em uma figura que vai atender a duas características específicas, tá? A primeira, todos os pontos dessa minha figura possuem a mesma propriedade, tá? E a segunda característica, outro ponto qualquer que seja, que não pertença à nossa figura, não vai atender a essa propriedade. Combinado? Então, vem comigo na minha circunferência. Pessoal, percebam que todo e qualquer ponto da minha circunferência, um ponto A, um ponto B, um ponto C ou um ponto D, todos os pontos de uma circunferência são equidistantes ao centro da minha circunferência. Equidistantes? Sim. O que quer dizer equidistantes? É que a distância do ponto A ao centro O, a distância do ponto B ao centro O, C e D ao centro O, tem a mesma medida. São medidas iguais. Então, se eu marcar um outro ponto na minha circunferência, por exemplo, um ponto E, esse ponto E também terá um segmento OE idêntico aos demais segmentos. E todos esses segmentos são o raio da minha circunferência. Então percebam que todos os pontos dessa figura da minha circunferência atendem a uma propriedade específica. Esses pontos são equidistantes ao centro da minha circunferência. E essa circunferência também atende a segunda característica que define lugar geométrico. Nenhum outro ponto que não seja o centro da minha circunferência será equidistante aos pontos da minha circunferência. Beleza, galera? Agora nós vamos entender o conceito de lugar geométrico da nossa primeira figura a ser construída, a bissetriz de um ângulo. Então acompanhe a ideia da bissetriz de um ângulo. Beleza, pessoal? Vamos à ideia da bissetriz de um ângulo. Gente, falar em bissetriz de um ângulo é falar em uma semi-reta que tem origem no vértice desse ângulo, que divide o meu ângulo em duas medidas iguais. Percebam na figura que nós temos o ângulo AOB e a minha semi-reta OS, que tem origem no vértice do meu ângulo. Essa semi-reta em vermelho vai dividir o meu ângulo em duas partes iguais. Percebam, galera, que o ângulo AOS em vermelho tem a mesma medida do ângulo BOS em azul. Então, bissetriz é aquela semi-reta com origem no vértice do meu ângulo que divide esse meu ângulo em duas medidas iguais, duas medidas idênticas. Beleza, galera? E para finalizar, o porquê dessa semi-reta, da bissetriz do meu ângulo, ser considerada um lugar geométrico. Pessoal, perceba que todos os pontos da minha bissetriz são equidistantes
dos dois lados do meu ângulo. Então percebam que XM é igual a XN, YR é igual a YS e ZP é igual a ZQ. Beleza, galera? Então, a bissetriz do meu ângulo, como a circunferência, são lugares geométricos. Beleza, galera? Então, agora, antes da construção geométrica, correto? A partir da régua e do compasso, vamos resolver um probleminha sobre bissetriz de um ângulo. Vem comigo! Pessoal, então acompanhe a leitura do nosso exemplo, da nossa atividade. Determine o valor de x, sabendo que OC é a bissetriz de AOB. Galera, ângulo da letra A, nós temos o ângulo AOB e temos a nossa bissetriz, a nossa semirreta OC. Por definição, bissetriz é a semirreta com origem no vértice do meu ângulo que divide o meu ângulo em duas medidas iguais. Pessoal, se as duas medidas são iguais e eu tenho uma medida valendo 22 graus, o meu valor x, o valor do ângulo x é 22 graus. É exatamente igual à medida do ângulo BOC. Correto? Beleza, definição, pessoal. Então, o valor do x é igual a 22 graus. Então, x é igual a 22 graus, porque OC é a bissetriz do meu ângulo AOB. Beleza? Exemplo B. Nós temos novamente um ângulo AOB e uma bissetriz OC. Mas nesse caso, nós temos um ângulo medindo 2x e o outro ângulo medindo 30 graus. Pessoal, como a minha bissetriz dividiu o meu ângulo maior em dois pedaços iguais, eu vou igualar o meu ângulo 2x ao ângulo 30, correto? Então, 2x é igual a 30 graus. Percebam? Então, se 2x é igual a 30, o valor de x vai ser igual a 30 graus dividido por 2. Então, o valor do x na minha letra B é x igual a 15 graus. Então, pessoal, pensar a bissetriz de forma mais algébrica é pensar justamente em questões desse tipo, tá, gente? Sempre lembrando que a bissetriz é a semirreta que divide um ângulo ao meio em duas medidas iguais. Beleza, galera? Agora é a parte mais interessante do bate-papo, pelo menos eu espero. Nós vamos construir manualmente a bissetriz de um ângulo a partir de um passo a passo. Fácil, são 3 passos apenas. Eu só peço que cada um de vocês separem um pedaço de papel, uma régua e um compasso. Beleza? Então, vem com o professor na construção de uma bissetriz de um ângulo. Vem comigo. Pessoal, vamos agora à construção da bissetriz de um ângulo. Beleza, pessoal? A partir de um passo a passo tranquilinho, tá? Então, dado o ângulo AOB, tá? E utilizando uma régua e um compasso, o passo 1 será com a ponta seca do compasso em O e abertura qualquer, traçamos um arco que corta os dois lados do ângulo nos pontos C e D. Acompanhe a construção, acompanhe o primeiro passo.
com a ponta seca do compasso em O e uma abertura qualquer, traçamos um arco que corta os dois lados do ângulo nos pontos C, primeiro ponto, ponto C, e o segundo ponto, o ponto D. Fácil, fácil, pessoal. Agora vamos à leitura do segundo passo. Passo 2. Com a ponta seca do compasso em C e a abertura maior do que a metade do segmento CD, traçamos um arco, tá, pessoal? E com a mesma abertura, muito importante, com a mesma abertura e ponta seca em D, traçamos outro arco que corta o anterior, determinando assim o ponto E. Então prestem atenção no segundo passo. Com a ponta seca do compasso em C e a abertura maior do que a metade do segmento CD, traçamos um arco. E com a mesma abertura e ponta seca em D, traçamos outro arco que corta o anterior. E assim determinamos o ponto E. Fácil, fácil, pessoal. Vamos agora ao terceiro e último passo. Nós vamos finalmente traçar a semi-reta OE, que é a bissetriz do ângulo dado, do ângulo AOB. Show de bola, pessoal! Nós temos a nossa semi-reta OE, que é a bissetriz do ângulo AOB. E, pessoal, se agora, a partir de um transferidor, vocês conseguem verificar que o ângulo AOE tem a mesma medida que o ângulo BOE, tá? A bissetriz OE dividiu o ângulo AOB em duas medidas iguais. Beleza, galera? Pessoal, vamos encerrar a atividade de hoje. Eu encerro o vídeo de hoje e no próximo vídeo, na verdade, nós vamos construir a mediatriz de um segmento de reta. Beleza, pessoal? Um forte abraço, um beijão no coração de todos e até a próxima aula. Fui!